Pode ser, meus irmãos. Amém. Que bênção estar aqui com vocês novamente. Me sinto muito feliz, com muitos amigos. Obrigado, pastor, pela confiança. Pastor é doido, né? Amém. Obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. E a todos os irmãos que nos conhecem, somos amigos, estão orando pela gente. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia. Vamos fazer uma reflexão que tem sido muito valiosa para mim. E eu anotei aqui algumas coisas, estou até meio perdido aqui nas anotações. Mas eu queria fazer uma conversa com vocês hoje no livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a seguir. É um texto muito legal, que tem muita coisa boa para a gente poder pensar. E eu gostaria muito de, nessa reflexão, que vocês pensassem o que não está no texto. Tem coisas aqui excelentes, daria para a gente ficar aqui o resto do ano só pensando o que está no texto. Mas o principal, a meu ver, claro, né, não está no texto. E eu queria, depois da leitura, vamos ver se a gente consegue deixar isso claro. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a seguir, nos diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Eliseu aqui está no final da vida dele, mais ou menos aí uns 80 anos, muito doente e vai morrer. Ele não vai ser curado dessa doença e ele vai morrer. Acontece o que nós vamos ler aqui e poucas semanas depois Eliseu morre. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele, em cima dele, chorando sobre ele, em cima dele, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas na tua mão. Ele tomou um arco e flechas. Disse Eliseu ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel Eliseu: atira agora contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Olha o versículo 19. Então o homem de Deus se endemoniou. Então o homem de Deus ficou irado. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Podem sentar, meus irmãos. Primeira coisa importante, pastor Wilson, que honra tê-lo aqui, pastor. Amém. Agora eu já estava tremendo agora mesmo. Amém. Deus abençoe, pastor Wilson. Bom vê-lo aqui. Irmãos, uma coisa muito interessante da gente ver aqui é de que Reis, o livro de Reis é um livro histórico. É como se fosse, você estivesse lendo um livro de história, da história de Israel. Então várias pessoas vão escrever o livro de Reis e tal. E aqui nós estamos vendo alguém que está escrevendo sobre a vida de Eliseu, o final da vida de Eliseu, e uma história importante da vida de Eliseu, que é o encontro dele com o rei Jeoás. Nessa época, Jeoás está em guerra contra os sírios. Síria, os sírios, né? E está perdendo a guerra.
Israel já está há um tempo em função dessa guerra. Israel está cercado. Israel não pode mais vender para a China, não pode mais comprar da Cherokee, não é, da Shopee, e a Amazon não está mais fazendo entrega em Israel, porque Israel está cercado. Israel não tem comunicação com o mundo, está sem internet para o mundo, porque Israel está cercado. Os sírios cercaram, e já faz um tempo isso. E Jeoás, imagina você, a crise econômica, está numa crise econômica seríssima, gente morrendo de fome, os pastores estão sofrendo também, porque estão vivendo nessa terra que as pessoas não têm como ofertar, não têm como dizimar, as mulheres já estão pensando em matar os seus filhos para comer os filhos. Veja que Jeoás está com um problema muito sério na mão. E Jeoás é rei de Israel já faz alguns anos. Outra coisa importante da gente saber: Jeoás não gosta de Eliseu. Jeoás não é amigo de Eliseu. Tanto é que Jeoás nunca foi visitar Eliseu, está indo visitar agora, porque ele está numa pindaíba da vida, e alguém deve ter dito para o rei: olha, Eliseu está nos últimos dias. Sei que tu não gosta dele, eu sei que ele fala muito contra ti. Normalmente, irmãos, o profeta não é muito bem-vindo na corte do rei, né? Não é muito bem-vindo, não sei porquê. Mas o profeta, os reis não gostam de profeta. E nesse caso aqui, muito menos ainda, porque se trata de Eliseu. Outra coisa importante de você saber: a última vez que Eliseu apareceu em público em Israel foi na posse do rei Jeú, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 9. A gente leu 2 Reis, capítulo 13. De 2 Reis, capítulo 9, quando Eliseu vai ungir Jeú, para 2 Reis, capítulo 13, tem um lapso aqui de 50 anos, meus irmãos. Para nós ali é só alguns capítulos e a gente lê em alguns minutos. Na história são 50 anos. Isso aqui eu queria já chamar a atenção nossa. Numa época, por exemplo, tem mais tempo que Eliseu não aparece em público do que o tempo de vida. Eu não tenho 50 anos ainda. Só para você ver que no tempo em que nós estamos vivendo, que a gente quer fama, a gente quer aparecer e a gente quer uma fama instantânea. Não curtiram minha postagem. Ninguém me deu um abraço no meu aniversário. Ninguém falou, eu fui no culto e ninguém falou comigo. O pastor mandou lá abraçar e perguntar o nome. Ninguém me abraçou, ninguém perguntou o nome. Nós somos esse tipo de homem dessa geração. Esse tipo de homem muito cheio de mimimi. Um tipo de homem muito sensível. Muito sensível. Por exemplo, eu sou pastor de igreja, pastorei igreja. Se você me perguntar qual é a pior coisa de ser pastor, para mim, no meu caso, na minha opinião, é fazer visita. Eu detesto fazer visita. Não a visita hospitalar, não a visita domiciliar assim e tal. Por quê? Porque você chega lá, meu irmão, é só um lamento de enfermo. O nosso tipo de homem hoje, o tipo de crente homem também, está muito sensível. Então, se você lhe vir e o acontecer, por exemplo, isso que eu estou contando para vocês, já participei na minha vida como experiência. Camarada não estava indo na igreja, aí eu fui visitar e tal. A gente sente falta, 3, 4 cultos que não vai, isso, aquilo. O que aconteceu? O ar-condicionado estava muito frio. Não estava mais indo na igreja. Outro não foi na igreja porque ele tinha preparado um hino durante a semana para cantar, o pastor não deu oportunidade. O outro não foi na igreja porque ele estacionou o carro lá e um jovem, foi conversar com outra pessoa, se encostou e a calça devia ter aqui um botão de ferro, alguma coisa, e arranhou o carro. Então assim, nós, irmãos, e isso somos nós, entende? Eu estou falando aqui experiência, mas somos nós. Se a gente for pensar por que desistimos de determinadas coisas, por que a gente para de determinadas coisas, por que, tipo assim, quanto tempo você é crente? Sou crente 10 anos, você já orava mais.
Se você tem 10 anos de casa, você já orava mais, você já leu a Bíblia mais. Por que que nós paramos de orar? Por que que nós paramos de ler a palavra? Por que que nós paramos na nossa vida de profundidade e maturidade espiritual? Todos nós vamos ter um desses motivos de mimimi. Eliseu faz 50 anos, irmãos, que ele não aparece. Não porque ele não quer aparecer, é porque ele não é requisitado. 50 anos que o rei faz festa, e Eliseu é o único profeta em Israel. É o único, e que profeta? Não é um profeta tipo Lemos. Não, Eliseu é o profeta. E Eliseu está 50 anos morando do lado da tua casa, e você faz festa de Páscoa, faz festa de aniversário, faz festa de passagem de ano, você faz todo tipo de encontro na tua casa. Não convida Eliseu. Sabe, meus irmãos, aqui tem uma coisa que o texto não diz quando eu falei para vocês, né? E eu queria que você ficasse pensando nisso. Um dia talvez a gente pudesse fazer uma roda, só para a gente conversar sobre isso. O que faz Eliseu não desviar? Tente imaginar, você é pastor em Tubarão. Você é obreiro em Tubarão. E fazem 50 anos que você é pastor em Tubarão e não te dão oportunidade nenhuma na igreja. Mas você permanece aqui. O que faz você ficar aqui? 50 anos que você é o profeta. Isso nós tínhamos que perder tempo, irmãos. Não é o meu objetivo aqui hoje, mas isso eu queria que você levasse para casa e você ficasse pensando: o que faz Eliseu permanecer fiel a Deus se ninguém reconhece ele como profeta? E aí então, quando ele está morrendo, Jeoás vai até a casa dele. Olha só, está morrendo, Jeoás vai. E o texto é legal, porque o texto no hebraico fica mais nítido assim para a gente entender algumas nuances da coisa. O texto diz assim, ó: o rei desceu a Eliseu. O rei desceu. Se o rei desceu, onde é que está Eliseu? Está no fundo do poço. Eliseu está num lugar ferrado, porque só mora em buraco pobre. Só desgraçado mora em buraco. O rei mora lá em cima. Se você quiser ver o rei, você vai ter que subir, literalmente e para nós espiritualmente. Agora, se você quiser ver Eliseu, você vai ter que descer, porque ele está no buraco e está morrendo. Escuta, irmão, isso aqui é muito legal, porque assim, ó, nós estamos matando Eliseu. Nós matamos Eliseu publicamente. Nós acabamos com Eliseu, acabamos com o canal do Instagram dele, acabamos com o YouTube dele, acabamos. Eliseu não vai mais nas congregações, Eliseu não vai mais na igreja, Eliseu está morrendo, está no buraco. Nós conseguimos matar Eliseu. Mas quer saber de uma coisa? O rei, quando se vê nessa situação de estar sitiado, e Israel vai ser tomado, o rei vai descer. Isso aqui é legal pra caramba, irmãos. Isso aqui é legal pra caramba, porque eu estou 50 anos aqui ferrado, eu estou 50 anos aqui avacalhado com a vida, eu fui eliminado da minha terra, mas o rei sabe onde é que está a vitória. Eu não queria ter que descer, mas eu vou ter que descer. Irmãos, é fácil da gente dizer aleluia aqui e tal, né? Mas são 50 anos que ninguém olha para você. São 50 anos que ninguém se lembra. Não estou falando de uma semana, irmãos.
Eu não estou falando de uma semana. Eu não estou falando de alguém esquecer o teu aniversário uma vez. Eu não estou falando de alguém não te dar um abraço em um culto. Eu estou falando de 50 anos que ninguém te visita. Ninguém pede a tua opinião. Mas você é a chave da vitória. Eu queria que você se perguntasse comigo assim, ó, o que faz Eliseu permanecer Eliseu? Mesmo estando no ostracismo de todos os homens, mesmo não sendo respeitado por ninguém, irmãos, mas Eliseu mantém a sua fé. Esse era um cara que quando morresse podia botar na lápide, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E o rei desce. Agora, preste atenção como que o rei vai saudar Eliseu. Porque isso aqui tem tudo a ver com a gente, homens, conosco homens. O rei chega e o rei já, antes de falar, o rei, isso aqui é um ambiente que um homem constrói. Nós homens, nós vivimos na intimidade com Deus, na profundidade com Deus, gerar um ambiente. Não é o que tu fala, não é o que tu veste, é o fato de você estar. O fato de você estar no jardim do Éden, o fato de você estar na presença de Deus, o fato de você ter intimidade com Deus, gera uma atmosfera. Antes do rei falar qualquer coisa, e eu consigo enxergar isso, o rei entrando pela casa do profeta, e o rei já está em lágrimas. E o rei já está num choro profundo, porque o rei está se ligando, por como eu fui burro, como eu fui idiota. O cara está aqui, bastava eu ter descido. Quantas vezes a gente dá uma de reizinho que não quer descer, não? Pergunta para a tua mulher. Pergunta aí para as pessoas que você lidera. Se você é patrão, pergunta para os teus funcionários. Não, eu não vou ouvir o cara porque o cara é o porteiro. Eu sou o dono da empresa. Eu não vou ouvir fulano. Não, eu não vou ouvir minha esposa. Quantas vitórias nós perdemos na vida porque o reizinho não consegue descer. Mas dessa vez o rei desceu. E o rei entra dentro de casa, a casa do profeta, ele já entra em pranto. E ele vai em cima do profeta, irmãos, ele vai em cima do profeta. O profeta está deitado na cama, tá, eu diria, né, um tipo de dengue. Ele está lá, dengue é muito comum em Israel nesse tempo. Ele está lá deitado na cama e o rei, irmãos, vai ficar aqui, ó, e vai ficar em cima do profeta em lágrimas. Ele vai pingar lágrimas em cima do profeta. E qual é a primeira frase que o rei diz para o profeta? Meu pai, meu pai. Essa frase aqui tem muito significado, mas para ser rápido aqui para nós, só para ser rápido, essa frase tem um significado para nós, para nossa macheza, para nossa masculinidade, irmãos, de que nós precisamos de uma paternidade. Que bom quando nós achamos essa paternidade no nosso pai físico, no nosso pai biológico. Mas nem sempre a paternidade que nós precisamos está no pai biológico. Às vezes você é o único filho crente da casa. Seu pai biológico talvez é um cara abusador, inclusive foi abusador na tua sexualidade. O teu pai biológico talvez seja um ébrio, um bêbado, um louco, um cara estragado. Mas a verdade é que eu preciso sair do meu trono, eu preciso me prostrar diante de alguém que eu possa chamar de pai. Aleluia.
Eu não vou conseguir, irmãos, eu não vou conseguir levar a minha vida na plenitude. Nós não vamos conseguir levar a nossa vida no nível em que Deus planejou para você, que Deus projetou sobre você, se você não tiver um outro homem no qual você possa chamar de pai. Eu tenho saudade do meu pai, pastor Antônio Lemos. Tenho saudade do meu pai. Irmãos, eu era um endemoniado. Quando eu era adolescente, jovem assim, eu era um endemoniado. Antes de aceitar Jesus. Eu sou o 13º filho de uma família de 14. Eu odiava a igreja. Eu tenho essa orelha mais grande, porque eu ia para a escola dominical pela orelha, irmãos. Suspenso no ar. Então eu odiava a escola dominical, odiava a igreja. E um dia, assim, possuído mesmo, eu cheguei com o pai assim, ele já, quando eu nasci, o pai tinha 74 anos. Então, o pai já tinha quase lá perto dos seus 80 e poucos anos. Quando eu, assim, de dedo no nariz dele, eu vou te humilhar, eu vou envergonhar o teu nome, eu vou ser um bandido, eu não sei, tudo o contrário que ele desejava para mim. E o meu pai não falou uma vírgula. Hoje eu sei o que ele estava fazendo. Hoje, como pai, como pastor, eu sei o que ele estava fazendo. Ele entendeu que não é o Toninho. E essa luta não vai sair com vara, não vai sair com pau. Meu irmão, mas antes do meu pai morrer, uma semana antes, ele pôs a mão sobre a minha cabeça e ele me abençoou. Literalmente, eu estava do lado da cama dele, ajoelhado, conversei com ele. Foi a primeira vez também que eu conversei com meu pai, e ele me abençoou. E aquela bênção do meu pai está sobre mim, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, muito importante. Não pode ser o teu pai físico, que bom que fosse o teu pai biológico, melhor. Mas se não for, nós precisamos de alguém para o qual nós tiramos a coroa. Eu preciso de alguém. Essa semente que nós temos na nossa masculinidade, essa semente que nós temos de que eu posso fazer sozinho, essa semente que eu tenho na minha masculinidade, de que eu vou construir uma torre e eu vou ser maior do que Deus, vocês vão ver. Essa semente é uma semente satânica, que eu preciso extirpar de mim quando eu tiro a minha coroa e eu reconheço em alguém: não, você tem autoridade para falar comigo. Pode me criticar, pode sim, pode mandar a minha mãe mandar abaixar a calça para dar as cintadas, pode mandar abaixar a calça, pode, porque você tem autoridade sobre a minha vida. E o rei chega para Eliseu e diz: meu pai, carros, como é que é? Leia aí. Carros e cavaleiros de Israel. Irmãos, nós estamos falando de um cara de 80 anos, final da vida, morrendo de dengue. Esse cara que está ali naquela cama é o exército de Israel. Ah, que maravilha isso! Que maravilha isso, irmãos! Um homem doente, envelhecido, 50 anos, que ninguém fala dele. Isso me faz lembrar de Daniel. Você se lembra de Daniel quando está acontecendo aquela festa na corte do rei? E Deus vai lá e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel. Você se lembra disso? E que os magos, os adivinhos, ninguém conseguia interpretar aquela frase. Vocês se lembram? Vocês se lembram quem foi interpretar aquela frase? Quem foi? Daniel. Mas quem se lembrou de Daniel? Quem se lembrou de Daniel? O rei não conhecia Daniel. A maioria das pessoas não conheciam mais Daniel. Quem conhecia Daniel? A mãe do rei.
Sabe por quê? Fazem 40 anos que Daniel está morando na periferia de Israel. A mãe do rei disse assim para o rei: ó, rei, aqui no teu reino tem um cara que tem o espírito dos deuses. Quem é? Tu viu? O cara é rei. Já pensou, pastor? Eu sou pastor e não tenho intimidade com Eliseu. Eu sou rei e não conheço Daniel. Há 40 anos que Daniel estava na periferia. E Daniel vem, entra no salão e diz: não, conheço essa letra. Conheço essa letra. Essa letra eu conheço. Se fosse eu, irmãos, 40 anos, eu já estava tão desviado, que eu ia chegar ali no salão: pô, eu tenho uma vaga lembrança, mas vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma campanha de jejum e oração de 2 meses, daqui a 2 meses, o que faz, essa é a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça hoje, o que faz Eliseu estar 50 anos proscrito, mas ele é o exército de Israel hoje? O que faz Daniel estar 40 anos esquecido, mas ele chega no salão e ele conhece a letra do rei? Ele conhece a letra do Deus. O que faz isso em nós? O que faz isso? Esse é o segredo da masculinidade, irmãos. Esse é o segredo. Se você pensar, não pensa como assembleiano que já quer sair com língua estranha. Pensa pela lógica. O que faz um cara estar 50 anos afastado? Eu conheço, por exemplo, muitos pastores, eu conheço líderes que eram pregadores, isso, aquilo, e aí agora estão aposentados, e aí, diferente do pastor Wilson. Fantástico isso. Para falar a verdade, fantástico. Pastor Wilson já foi pastor, já teve uma história. Cara, eu vou lá para ouvir o Lemos. Né, ó. Eram grandes homens de Deus, mas com o tempo, o meu ministério já acabou, isso, aquilo. Não leem mais a Bíblia, não tem mais intimidade com Deus. Se precisar expulsar um demônio, está ferrado. Esse é o segredo da masculinidade. Vamos lá, no final eu vou perguntar para vocês, eu queria que vocês me respondessem. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel, ali estava a vitória. Israel tinha muitos soldados, mas os soldados, sem aquele cara não era nada. Porque a vitória de Israel não estava nos cavalos. A tua vitória não está na tua força. A tua vitória está na tua profundidade e intimidade com Deus. E aí, Eliseu, eu tenho quanto tempo ainda que eu estou? Eliseu, irmãos, essa conversa é muito boa. Que horas até que vai aqui? 10h30? Amém. Escuta, mas vamos lá, vamos já partir para a conclusão aqui. Escuta, Eliseu, ele vai fazer uma coisa, irmãos, que acho espetacular ali na palavra. Eu já vou pular uma parte. Mas Eliseu diz assim para o rei: veja, irmãos, Eliseu, velho, 80 anos, doente e vai morrer. O texto é seco. O texto termina assim: e morreu Eliseu, puf. O texto é seco. Eliseu diz assim para o rei: pega o teu arco. Pega o teu arco. E o rei pega o arco. Pega a flecha. E o rei pega a flecha. E o profeta diz assim para Eliseu: solta a flecha para o oriente. O profeta está dando uma dica para o rei aqui. E o rei pega uma flecha na janela para o oriente e solta a flecha para o oriente. Você vai, na primeira batalha contra os sírios, você vai vencer. Pega mais flecha. Irmão, se eu falasse isso para ti, vem cá, vem aqui. Como é que é o teu nome? Tiago. Está vendo essa cadeira, Tiago?
Dá só um chutinho nela, só uma encostada. Por causa desse chute, tu vai ganhar uma Ferrari. Exatamente, irmão, não estava combinado. Não estava combinado. Mas exatamente isso era que o profeta esperava do rei. O profeta esperava do rei um posicionamento masculino de homem. Solta a flecha, puf, você vai ter, na primeira guerra você vai ter a vitória. O que você faz? Você pega as outras flechas, põe tudo junto, irmão. Eu já botava um molho. E numa lançada só, eu já lançava 20. Mas, queridos, o rei pega a flecha e ele vai soltar 3. Pensa num velho irado. E a ira dele, irmãos, ela é oposta à complacência do rei. Não é à toa que o rei está perdendo a batalha. Não é à toa que Israel está perdendo a batalha. Não é à toa que pessoas estão morrendo em Israel por causa de um rei complacente, desgraçado. Não é à toa que os meus filhos estão assim, não é à toa que a minha esposa sofre, não é à toa que a minha casa está assim, não é à toa que as minhas finanças é assado. Por culpa de um homem complacente. Esses 50 anos, irmãos, que Eliseu está lá envelhecendo e agora está deitado numa cama, vocês acham que Eliseu estava reclamando da vida? Estava no Facebook, estou me sentindo triste. Vocês acham que Eliseu estava esperando a visita do rei, porque o rei era importante para ele? Nesses 50 anos, Eliseu está na glória. Roma quer acabar com João, Roma quer acabar com o apóstolo João, e Roma pega João e vai botar João lá na ilha de Patmos. Não tem conexão com a internet, não tem Wi-Fi, não tem porcaria. Esse cara vai morrer lá, vai morrer de mágoa, vai morrer esquecido pelas pessoas, vai morrer de ódio interno, porque ninguém vai mandar uma carta, não chega correio, não chega nada lá. Onde é que João está agora? João está no céu, meu irmão, tendo visão com Deus. Aleluia! Eliseu está lá vivendo a eternidade, o corpo dele morrendo, mas a alma experimentando a eternidade. E aí chega um camarada e faz uma dessa, o homem fica louco. O homem fica, a Bíblia diz irado porque é para ser educado. Mas eu consigo ouvir os palavrão em hebraico do santo homem de Deus. A ira santa. Escuta, irmãos, de novo, eu insisto nisso. Estou falando de um velho de 80 anos que está morrendo. Mas o cara ainda tem vigor. O cara ainda tem vigor para entender Israel. O cara ainda tem vigor para entender flecha. O cara ainda tem vigor. O cara ainda tem ânimo. Você já visitou alguém que estivesse à beira da morte? Eu já visitei algumas pessoas. Uma pessoa só, de todas as que eu visitei, uma pessoa só, que era um Antônio também, uma pessoa só, eu vi vida, em estado terminal de câncer. Eu vi tanta vida naquele homem que eu fui orar por ele. No final da visita, irmão Antônio, o senhor ora por mim? O senhor está mais vivo do que eu. E é verdade, irmãos, eu estou falando sério. Eu pedi oração para o irmão Antônio, presbítero da igreja, tesoureiro, muitos anos na igreja de São José, estava morrendo de câncer, estado terminal. Eu pedi oração para ele. Porque você olhava no olho dele, você olhava no semblante dele, ele estava vendo Jesus. Os outros, esse nosso profeta, ele está
pleno de vida. Isso aqui eu queria perder um tempo com os irmãos. Ele está pleno de vida, irmãos. Ele está tocando flecha. Como é bom você encontrar um homem, irmão, que está tocando flecha para atingir o sol. Tem força, tem vigor, tem ânimo, está com arco e flecha na mão, tocando flecha. Ah, mas tu vai morrer daqui uma semana. Tô nem aí, irmão. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, é flecha. Aleluia, aleluia. Tocando flecha. E quando o rei toca as 3 flechas, irmãos, nós somos crentes de que tipo? E deixa eu te dizer uma coisa muito importante sobre isso. A tua vitória espiritual hoje é para hoje. Amanhã é outra flecha. Aquele texto, tem um texto sobre a tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. E Satanás fala: ah, se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ah, se tu é filho de Deus, pula daqui. Ah, se tu é filho de Deus, diga isso, aquilo. E o Satanás tentando Jesus. O final do texto diz assim, ó: e Satanás se retirou. Quem é que sabe o versículo? Quem é que se lembra? Por um tempo esperando outra oportunidade. Você deu uma flechinha só. Você venceu hoje. Hoje você não foi na zona. Hoje você não abriu a pornografia. Hoje você não teve desejo sexual com outra mulher. Hoje você teve força para vir ao culto. Amanhã é outra oportunidade para Satanás. E nós, irmãos, somos o típico Joás. Ai, que maravilha, olha só, Deus me deu a Ferrari, então não preciso mais chutar. Ai, olha só, que maravilha, Deus me deu esse emprego, então eu não preciso mais de flecha. Ai, olha só, que maravilha, hoje, e eu não preciso, já fui a presbítero, tenho a carteirinha, e não preciso mais de flecha. Nós somos a geração, irmãos, de que conquista pequenas coisas e acha que aquilo é o máximo de Deus para nós. Você era para ter uma grande vitória. Você era para estar sendo um guerreiro de grandes vitórias, mas você parou, cara. Cara, tu não ora mais, Zeca. Fala sério, qual foi a última vez que você ficou de jejum? Ah, quando eu estava desempregado. Ah, quando eu fiquei enfermo. Ah, quando a minha sogra veio morar na minha casa. Meu Deus, eu fiquei com 2 semanas de jejum. Queridos, vocês estão vendo como nós somos falhos na conquista que Deus vai te dar? Não é que pode ser que Deus, não, Deus vai te dar. A palavra profética está sobre a tua flecha. Sobre a tua flecha. O Lemos não tem como tomar a tua flecha. Eu não tenho o ser, não tenho como ser aquilo que Deus planejou, projetou, propositou para você. Mas irmãos, toca flecha. Ah, mas tá bom. O que tu conhece de obreiro que se habituou a abrir a porta da igreja, acender a luz, apagar a luz e fechar a porta da igreja, não está no gibi. O que tu vê hoje de marido que acha, porque põe comida na mesa, é suficiente? Irmãos, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, você foi chamado para pastorear o coração da tua esposa. Você foi chamado para ministrar Deus sobre os teus filhos. Você foi chamado para ter uma flecha em que você traga o coração do teu filho à presença de Deus e apresente Deus. Se o teu filho vai querer ou não, é outra história, mas é tua flecha. Trazê-los e apresentar Joãozinho, Deus, Joãozinho. Aí pronto, ok, teu legado está feito. Com quem é que os teus filhos estão aprendendo a orar? Com quem é que os teus filhos estão aprendendo Bíblia? Com quem é que a tua esposa aprende sobre Deus? Mas tá bom, né, irmão? A gente tem um empreguinho, a gente tem um seio para palpar de vez em quando, tá tranquilo, tá, beleza. O velho está morrendo e cheio de vigor, e um monte de novos que se acomodaram. E a nossa história, irmãos, eu não preciso ser profeta aqui hoje. A nossa história é, se você pensar a tua vida, teus últimos 5 anos, teus últimos 10 anos, se você fizesse pequenas diferenças, pequenas coisas diferentes de disciplina, de intimidade com Deus, fala para mim, você não teria outra vida hoje? Hoje Deus trouxe aqui para soltar uma flecha para 10 anos para frente. 10 anos que passou, a gente não tem mais como mudar. Agora os 10 anos para frente, nós precisamos, irmãos, restaurar o nosso vigor. Não é a enfermidade e não é a idade. Isso eu queria que vocês percebessem, irmãos. Não é porque eu tenho 80 anos, não é porque eu estou com dengue, não é porque eu vou morrer daqui a uma semana. Não é, isso não tem nada a ver com as nossas flechas. Isso não tem nada a ver com aonde nós vamos chegar. Aquilo, irmãos, a tua flecha hoje, você está soltando flecha hoje, mas a vitória vai vir amanhã. Ou seja, a tua ação de hoje tem eco na eternidade. Eu sei disso por experiência. Eu tenho sobre minha vida uma bênção de um homem que está falecido já há quase 40 anos. E eu tenho a bênção sobre a minha vida da oração do meu pai. Meu pai é falecido, meu pai já é morto, mas eu tenho sobre a minha vida oração do meu pai. Já teve experiências da minha vida de pastor, inclusive, que eu estava sem força, que eu estava numa crise espiritual, e o que me levantou, eu sei disso, foi a oração do meu pai, morto. A flecha você vai soltar hoje. Ah, mas eu não tenho tempo. A flecha você vai soltar hoje. Para amanhã. Aquilo que Josué fala, né? Mais ou menos aquilo que Josué fala. Hoje nós vamos nos purificar, porque amanhã o Senhor nos dará a vitória. Aleluia. 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 Nós não somos, irmãos, filhos de Deus para gerar filhos para as drogas. Como é que a droga está entrando dentro da nossa casa? Você já foi num presídio masculino? Os irmãos já foram num presídio? Quem aqui já foi num presídio? Vocês foram visitar ou foram presos? A cara dele. Oi, eu sou minha vacaia, né? Sabe o que é interessante quando a gente vai num presídio, irmãos, masculino? Quando você começa a perguntar o nome dos presos. E sabe qual é o nome dos presos? Mateus, Ezequiel, Isaac, Davi tem bastante, Josué.
Antônio eu nunca encontrei. Tudo nome bíblico, irmãos. E se você for um pouquinho mais a fundo, filhos de crentes que atiraram 3 flechas. A palavra do profeta é assim para o rei Joás: tu só vai vencer 3 vezes. Tu podia ter exterminado Joás. Essa é uma palavra que você receber hoje aqui é bênção, mas você receber no final da sua vida essa palavra vai ser um desastre para nós, irmãos. Uma vida que não vale a pena ser vivida. Já pensou o Jonas chegar para mim e dizer assim, ó, eu lá, estou morrendo, estou no meu último dia de vida, e o Jonas chega para mim assim, pô, Lemos, cara, tu era para ter ido muito mais longe, Lemos. Mas tu fizesse muita merda na vida. Não era para ter feito isso. Cara, tu não era para ter parado de orar. Não era para ter parado de tirar a tua coroa. Mas tu te achasse. Tu achasse que tu era rei. Querias fazer o casamento do teu jeito, não querias? Onde é que está o teu filho agora? Onde é que está tua esposa agora? Estás aqui morrendo sozinho? Onde é que está tua esposa? Era para você ter ido tão longe. Era para nós ter ido tão longe. E nós não conseguimos dar 3 flechadinhas. Mas de manhã cedo, quando você acorda e penteia o cabelo, você é o machão. Você é o rei. Aqui nessa casa, quem manda sou eu. Eu sou o rei da minha vida. Como dizem hoje as feministas, meu corpo, minhas regras. Pois bem, onde é que tu estás indo desse jeito? Onde é que você chegou desse jeito? Deixa eu te mostrar onde é que tu ias se tu soltasse flecha. Aleluia. Aleluia. É claro que eu posso culpar o pastor, é claro que eu posso culpar o sistema, é claro que você pode botar a culpa em Lula, é claro que você pode botar a culpa em Bolsonaro, é claro que você pode transferir culpa, mas no final da vida você vai saber, eu tinha flecha, mas eu não soltei. E eles, escuta, agora olha que legal isso. Eliseu está morrendo e Eliseu ainda está falando conosco hoje. Mais ou menos, irmãos, 2.600 anos. O cara ainda está soltando flecha no meu coração. E quer saber uma coisa legal? Que é espetacular. Eliseu morre. O texto diz assim, Eliseu morre. Eliseu é enterrado. Olha que coisa espetacular, irmãos. Eliseu vai ser enterrado. Eliseu já está morto. Eliseu está enterrado. E dá uma confusão por causa dos moabitas que invadiu ali a terra. Dá uma confusão. Eles estão fazendo um enterro. E eles veem os moabitas entrando no acampamento lá e tal, onde estava fazendo o enterro. Porque tinha toda uma cerimônia do enterramento, da pessoa fazer ali o enterro, né? Mas eles não querem nem saber. Eles simplesmente pegam o morto e jogam na cova. Sabe quem estava naquela cova? Por incrível que pareça, naquela cova estava enterrado Eliseu. Quando o morto toca nos ossos de Eliseu, o morto é ressuscitado. Eliseu morto está tocando flecha. Aleluia. Eliseu morto está fazendo coisa que eu acho que nunca nós vamos fazer na vida, né? Quantos mortos já ressuscitou? Morto, irmãos. Mas por
que? Volta à pergunta do começo. O que faz Eliseu ser esse Eliseu? Se você descobrir isso, escreve um livro, você vai ganhar muito dinheiro. O que faz Eliseu ser esse Eliseu? Que o corpo está morto, o corpo estava doente, já é um velho, mas dentro dele tem uma coisa que não cabe nele. E nisso, irmãos, nessa força, nessa graça, ele solta a flecha. Escuta, homens, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pega o teu arco, pega as tuas flechas, aleluia. Nós cantando aqui no começo foi quase uma confirmação profética, né? Eu sou meio assembleiano, eu gosto dessas coisas. Senhor, confirma a palavra, Senhor, confirma a palavra. Eu sou meio assembleiano raiz, né? E aí o irmão começa a cantar como uma flecha. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. O meu Deus, quando morreu na cruz, Ele olha para a vida. Eu acho para mim uma cena tão linda. Acabamos de passar por essa cena na sexta-feira da paixão. Eu acho tão linda essa cena. Jesus do alto da cruz, Ele olha para a vida e diz assim: Pai, aquilo que eu vim fazer, eu fiz. Está consumado. Aleluia. Mas o rei está ouvindo o contrário. Tu não vai até onde tu podia ter ido. Eu estou numa luta interna, irmãos, esse ano. E essa palavra tem me machucado muito. Eu não vim aqui dar lição de moral em vocês. Essa palavra tem me machucado muito. Porque eu tenho dito para Deus: Deus, coloca a tua mão como o profeta colocou em cima da mão do rei. Coloca a tua mão sobre a minha, Senhor. E me dá força para jogar as flechas. Me dá força, Senhor. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu já perdi muito tempo, Senhor, com coisa que não era a tua vontade na minha vida. Mas antes de morrer, Senhor, me dá a tua flecha. Senhor, porque eu quero ir até o fim. Eu quero que, para mim, irmãos, é muito bonito falar esse versiclinho, né, de Paulo a Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate. É muito bonitinho, irmão. Mas a verdade é que, se você for olhar para o defunto que está ali, não é verdade. Talvez algum presbítero ia lá no enterro de Joás, iria dizer para Joás: aqui está o rei Joás, um homem que lutou grandes batalhas, que combateu o bom combate. Não é verdade. E aonde é que eu vou descobrir a verdade? Eu vou descobrir a verdade na palavra profética. Começa a abrir a Bíblia como profecia para a tua vida. Começa a abrir a tua Bíblia como flecha. Cada versículo uma flecha. E no teu nome, Senhor, eu vou lançar essa flecha. A minha esposa não está na tua casa, os meus filhos não estão na tua casa. A ceia do Senhor, que nós acabamos de fazer, foi sábado passado, aqui. Domingo passado, a ceia, Senhor, eu estava ceando sozinho. Eu vou soltar aqui uma flecha, Senhor. Eu e minha casa, aleluia. Eu quero eu e minha casa, Senhor, dentro da tua casa. Eu quero trocar o cálice com meu filho. Eu quero trocar o cálice com a minha esposa. Eu quero abraçar enquanto o pastor estiver abençoando, porque eu e minha casa, toca essa flecha.
Aleluia! Mas é você que tem que se levantar. A ordem imperativa do profeta para o rei é a ordem, é o comando bíblico para você. Toma o teu arco. Já faz tempo que você anda com outras coisas na tua mão. Essa porcaria de smartphone que nós não conseguimos mais largar. Olha que diferença, irmãos. O smartphone que nos obriga a ficar assim e o arco que nos obriga. Troca o tempo de smartphone com profundidade com Deus, para você ver onde é que vai chegar a tua flecha. Amém? Amém? Fiquemos em pé, meus amados. Podemos cantar? Como uma flecha. Aleluia. Como uma flecha. Aleluia. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Deixa essa palavra queimar aí no teu coração, meu irmão. E eu repito para você, eu não vim aqui trazer lição de moral para ninguém. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou nada. Vocês não sabem quem eu sou. Mas eu queria que essa palavra te incomodasse. Eu queria que essa palavra te incomodasse. Eu queria que essa palavra te fizesse voltar a sonhar profeticamente, irmãos. Porque teve um dia, provavelmente naquela semana que você disse sim para Jesus, que um pastor, que um pregador perguntou: tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? E você veio tremendo, com frio na barriga. Você nem sabia o que estava fazendo direito, mas uma força fez você levantar o braço e dizer assim: eu quero aceitar Jesus. Naquela semana você começou a sonhar profeticamente. Naquela semana você começou a entender a sua vida, como a minha vida vai ser com Jesus no comando. E vamos cair na real, meu irmão. Não está assim. Eu sou batizado com o Espírito Santo já faz tempo que eu não falo em línguas no meu quarto. Já faz tempo que eu não tenho uma intimidade com Deus. A gente vai no culto, a gente ouve o louvor, a gente tem uma boa ministração do pastor Joelson, a gente ouve uma boa palavra, a gente até dá um arrepiozinho, mas assim, lá no meu quarto é só Netflix. Vamos começar a ligar a nossa intimidade com Jesus Flix. Aleluia. Aleluia. Quero ver o que Jesus Flix tem para mim hoje. Aleluia. Eu não gosto do autor de um livro, mas eu gosto do título desse livro. Para mim um título, foi uma grande sacada do cara. Eu não gosto Hoje ele está crente, na verdade. Hoje ele está crente, aceitou Jesus. Não era um estelionatário, mas hoje ele está crente. E o título do livro era assim: Bom Dia, Espírito Santo. E durante o livro ele faz uma sacada assim, de a pessoa acordar, dizer bom dia para o Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Pô, que maravilha! Bom dia, Espírito Santo. Coloca a tua mão sobre a minha. Qual é a flecha que nós vamos soltar hoje? Aleluia. Nós estamos um pouco longe disso, irmãos. Mas ainda não estamos mortos. Eu creio, irmãos. Eu sou assim, esse assembleano raiz, entende? Para mim, assim, nada acontece por acaso. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui hoje. E eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje também, para que juntos nós pudéssemos dizer: Senhor, fala comigo. Quer saber, Jesus? Eu preciso de uma revelação. Onde é que está o meu arco? Porque já faz tanto tempo, Jesus, que eu não tenho fé para soltar uma flechinha.
que eu não sei nem onde é que está o arco. Me mostra, Senhor, onde é que eu abandonei o meu arco. Me mostra, Senhor, em que curva da minha vida eu perdi o meu arco, as minhas flechas. Mas aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu, tirando a minha coroa e dizendo que na minha vida Tu és o Rei. Eu sou a flecha e Tu és, Senhor, o arqueiro. Pai, leva-me ao alvo. Eu quero ser, Senhor, uma flecha usada pelas Tuas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Só um minutinho, não é 9h30 ainda, eu tenho 3 minutos. Você se lembra de Davi? Quando Davi vai enfrentar Golias? Quantas pedrinhas Davi vai pegar no ribeiro? Você se lembra? Por que Davi pega 5 pedras? Poucos crentes sabem disso, sabia? Ah, porque se errasse ele tinha outras, também é bom, mas não é. Golias tinha 4 irmãos gigantes como ele. Quando Davi, irmão, o que é um cara? Não é um Joás da vida. Davi não é um Joás da vida. Davi é um cara, pois eu vou matar esse filho de uma égua. E eu vou atrás da família inteira. Porque eu não vou parar enquanto eu não matar os 5. Davi não era assembleiano. Primeira pedrinha tonteou o Golias. Oh, maravilha, vamos fazer um congresso de homens. Nós derrubamos. Não acabou ainda. Já no primeiro, irmão, tonteia, ele não mata com a pedra, ele tonteia, o Golias cai. Ele vai lá no Golias, ele pega a espada de Golias e vai degolar Golias. Vou terminar o que comecei aqui. Aleluia. Eu queria casar, eu vou terminar o que eu comecei no altar. Aleluia. Eu queria ter filhos, os meus filhos vão muito mais longe do que eu, porque eu vou soltar essa flecha. Aleluia. Eu vou soltar essa flecha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra velhinha viúva, que não era Joás, estava passando por dificuldade financeira, vai falar com o profeta. E o profeta diz assim: o que tu tens em casa? Ah, eu não tenho nada. Pobre, né? Eu acho legal que o pobre diz: eu não tenho nada. Aí quando dá enchente e tal, ah, eu perdi tudo. Pô, mas não tinhas nada. Como é que perdeu tudo? Ah, eu não tenho nada, tenho em casa uma botija. Aí o profeta diz: vai na tua casa, enche a botija. E ela vai, põe os filhos dentro de casa e encheu a botija. Jonas, traz a outra, Jonas, traz a outra, Jonas. Encheu a outra. Traz mais, Jonas. Encheu a outra. Encheu a outra. Traz, Jonas. Acabou, mãe. Vai nos vizinhos. Vai nos vizinhos pedir. Vai pedir. Porque enquanto estiver multiplicando, nós vamos soltar flecha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem algo, irmãos, que identifica essa viúva.
Essa mesma coisa identifica no coração de Davi, e essa mesma coisa está sobre Eliseu. E é isso que você tem que buscar hoje. É isso que você tem que buscar hoje. Não é de mim, irmãos. Essa coisa não é humana. Não é humana. Você vai ter que colocar o joelho no chão. Você vai ter que colocar a cara no pó. E você vai ter que pedir para Deus: Deus, acende. Aleluia. Acende esse farol. Me faz crer, Senhor. Me levanta com fé, Senhor, com o arco na mão. Aleluia. Meu Deus, como nós precisamos em Tubarão de homens que estejam de pé. Ei, glória. Com um arco na mão. Aleluia. Esse menino que matou lá em Blumenau, ele tinha um pai. E quer saber uma coisa que me entristece, irmãos? Eu não tenho certeza. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria crendo que eu ia ganhar. Esse cara passou por uma igreja evangélica. Duvido que esse cara nunca tenha entrado numa igreja evangélica. Mas provavelmente a igreja que ele foi eram de homens que dão 3 tirinhos. É diferente tu entrar numa igreja que os caras estão de pé, com um arco na mão. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Não é só você que precisa de você, irmão. Não é só tua esposa que precisa de você. Não é só os teus filhos que precisam de você. O Brasil precisa de você. Aleluia. Meu pai, carros e cavaleiros do Brasil. Aleluia. Aleluia. A nossa crise não é política, irmãos. A nossa crise não é econômica. A nossa crise é de homens. É de homens, irmãos. E não vai ser Bolsonaro, e não vai ser Lula, e não vai ser você de pé, com arco e flechas na mão, irmãos. Acende, Senhor, acende, Senhor. Acende, Senhor. Acende o farol, acende dentro de nós. Acende dentro de nós, Senhor. A chama que nos faz ser, Pai querido. A chama que nos faz ser a autoridade na nossa casa. A autoridade na nossa rua. Porque Tu reinas sobre nós. Porque Tu reinas sobre nós. Da maneira que Tu... Eis aqui, Senhor. Como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha, flecha. Aleluia. Pastor Joel, chega aqui. O senhor é o profeta aqui. Ora por nós. Ora por nós, Pastor Joel. A começar por mim. Aleluia. 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 Amados, nós todos precisamos da misericórdia de Deus. Aleluia. Procure na tua aljava. Aleluia.
Aljava se carrega bem perto. Procure as aljavas que você tem. Teus filhos. A coisa mais linda, a coisa mais linda é o Salmo 128, que nos remete aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Nós estamos aqui num ambiente profético, porque esta palavra é profética. O rei não distinguiu o ambiente profético. Ele fez muito natural. Ele pegou a flecha e obedecer. É para levantar a mão, é para levantar a mão, é para abraçar o irmão, é para dizer uma palavra. Não, é para pegar a flecha e olhar para o Oriente. Deus está dando norte para nós. Oriente é norte. Para que sejam abençoados nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós queremos orar pela nossa casa agora. Eu estou vendo ali, pastor Eliseu, pastor Antônio, o Josué, que casou, é o homem mais novo, homem de honra entre nós, né? Está saindo da lua de mel quarta-feira. E quando nós terminamos o casamento, nós chegamos em casa e dissemos: uma flecha já foi. Procure lembrar dos teus filhos agora e faça isso. Deus quer te usar. Deus quer fazer você lançar os seus filhos. Eu acho lindo. Onde é que está o Jaliel? Jaliel Lindolfo Pavese, o nome dele. O nome do avô dele é Lindolfo Pavese. Eu acho tão lindo quando alguém leva o nome do seu pai ou do seu avô. Sabe? Antônio Lemos Filho, Antônio Lemos Neto. Quer dizer que nós tivemos uma paternidade. Nós tivemos alguém que nos direcionou e nos fez caminhar pelos mesmos caminhos. Oxalá os teus netos queiram o mesmo nome que o avô. Oxalá que tenha ruas em Tubarão com o teu nome. Oxalá que sejam cidades e avenidas com o teu nome, porque Deus assim fará, se você crer no ambiente profético desta noite. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, junto com teu filho pastor Antônio. Nós levantamos a nossa mão com teus filhos que aqui estão, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós oramos, Senhor, remetendo as flechas em direção aos teus santos propósitos, Senhor, não na nossa pequena vontade, porque entendemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Oxalá que os nossos filhos possam ir mais longe. Oxalá que os nossos filhos possam voar mais altos, possam cruzar continentes, cumprindo o teu propósito, alcançar os lugares de honra que o Senhor os vai fazer sentar. Nós cremos, Senhor, na bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aqui estão os homens que procuram ser homens de honra, Senhor. Nos envolve neste ambiente profético, Senhor, em que estamos orando, entregando a Ti nossos planos, nossos projetos, e não nos deixa intimidar com a força do inimigo, Senhor. Não nos deixa nos encolher diante dos obstáculos, mas nos faça lançar as nossas flechas, e oxalá, Senhor, que todas elas alcancem um alvo, e que nós venhamos nos alegrar, e que venhamos ainda, Senhor, desfrutar daqueles que nos abençoaram no passado, daqueles que oraram por esta cidade, dos pastores que já passaram aqui, desde os primeiros missionários, desde os primeiros que levantaram a mão nessa cidade, até o dia de hoje, em que levantamos a nossa mão e decretamos que essa cidade é tua. Oxalá o Senhor venha entrar em cada família, em cada lar, em cada casa, em cada escola, em cada empresa, e levantar homens com fé, cheios de ousadia para lançar essas flechas. Nos abençoa com todas as bênçãos do céu, em nome de Jesus.